Olá pessoal, tudo bem? Tenente Coronel Kleder, sejam bem-vindos ao meu canal. Um retrocesso inacreditável foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, que foi a famigerada Lei de Abuso de Autoridade. Um retrocesso inacreditável no combate ao crime, às organizações criminosas e no combate ao dia a dia, na atuação dos investigadores, na atuação do judiciário, na atuação do Ministério Público e também das polícias ostensivas como a Polícia Militar. Infelizmente, foi aprovado no Congresso essa tal dessa Lei de Abuso de Autoridade. Vamos falar um pouquinho a respeito dela aqui. Mas antes, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos por partes e vamos do início. Essa lei de abuso de autoridade que foi aprovada ontem no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, ela já tinha sido aprovada no Senado, ela não estava na pauta de ontem do Congresso, ela foi incluída em regime de urgência e foi incluída no mesmo dia e foi aprovada no mesmo dia. E muitos deputados estavam falando ali que não precisava passar por comissão, não se precisava discutir de novo nas comissões, porque já tinham sido discutidos na CCJ do Senado e nas comissões e na Comissão Especial do Senado. E, portanto, poderia encurtar sua aprovação na Câmara dos Deputados. Isso é uma prova, meus amigos, de que quando o Congresso quer, ele faz as coisas acontecerem na hora. Eu tenho dito aqui que o tempo do Congresso é um tempo diferente da sociedade. A sociedade precisa que as matérias sejam aprovadas com urgência, rápida, porque a vida das pessoas muda muito rápido, o conhecimento ele se produz muito rápido e o Congresso Nacional, demorando demais para aprovar as matérias, perde o bonde. Não foi o que aconteceu com essa lei de abuso de autoridade. Infelizmente, o Congresso trabalhou rápido com a matéria errada. E o pacote de crime do Moro? O pacote de crime do Moro está lá. Vamos instalar ainda a comissão, vamos discutir. Ele está sendo frequentemente desidratado. A notícia que temos agora é que foi retirado desse pacote a tal da excludente de ilicitude, que visa livrar de punições o agente de segurança que mate alguém em conflito armado ou em risco iminente de conflito armado. Ou seja, o pacote de crime do Moro, ele está demorando e está sendo desidratado. O pacote de abuso de autoridade, ele não sofreu nenhuma desidratação e foi aprovado em tempo recorde. Quanto tempo faz que a Previdência está no Congresso Nacional? Já tem 6 meses, agora saiu da Câmara, foi para o Senado, e já tem senadores falando que vai demorar 60 dias para ser aprovado no Senado. Ora, usando a mesma lógica da lei de abuso de autoridade, a Previdência poderia já estar aprovada. É só aprovar um regime de urgência e aprovar. Já que ela já foi discutida nas comissões da Câmara, aprova rápido no Senado. Não precisa mais 60 dias. O tempo do Congresso é um tempo diferente das pessoas. O problema é que o argumento que usaram para a lei de autoridade, abuso de autoridade ser tão rápida, é um argumento que não pode utilizar para qualquer outra lei. Por exemplo, para a Previdência. Por exemplo, para a questão do pacote anticrime do Moro. Mas vamos lá. Essa lei de abuso de autoridade, eu não quero ler a lei toda, não vou fazer ler ponto por ponto, porque cada ponto aqui dá uma tese, pelo menos uma tese de doutorado aí, alguma coisa nesse sentido. Mas veja só, essa lei de abuso de autoridade, ela é sim uma tentativa do sistema contra o combate ao crime que estava ocorrendo no país. Ela é o sistema reagindo ao combate ao crime? Sim, isso fica bem evidente quando você começa a ler a lei aqui. Agora a lei ela é muito vaga, ela tem pontas soltas que a gente não entende como que vai ser feito. Que me parece que foi aprovada essa legislação para realmente se contrapor ao avanço das investigações. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. No que cabe a mim aqui, Polícia Militar, artigo 17 dessa lei do abuso de autoridade. Veja bem, submeter o preso, internado ou apreendido ao uso de algemas ou de qualquer outro objeto que lhe restringe o movimento dos membros, quando manifestamente não houver resistência à prisão, internação ou apreensão, ameaça de fuga ou risco à integridade física do próprio preso, internado ou apreendido da autoridade ou de terceiro. Pena para quem usar algema, para o policial que usar algema no preso, 6 meses a 2 anos e multa. Qual que é a dificuldade aqui? A dificuldade é o seguinte, por que o policial usa algema? Porque ele quer constranger o preso? Não.
O policial usa algema porque ele precisa se preservar. Quando a gente coloca algema em alguém, a gente está pensando na segurança da pessoa, do policial, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós pensamos na segurança de terceiros também. Nós precisamos preservar a vida do policial, a vida do terceiro. Por isso colocamos algema no preso. E também precisamos preservar a própria vida do preso. Porque, veja bem, quando o preso ele não está algemado, ele vai tentar fugir, ele vai tentar arrumar algum tipo de situação, o policial vai ter que agir. E de uma ocorrência que pode ser simples, quando o preso tenta fugir, tenta roubar a arma do policial por não estar desarmado, você vai ter uma ocorrência muito mais grave, você vai ter uma outra ocorrência muito mais grave. Então, para evitar esse problema, para evitar que o policial militar tenha a sua segurança comprometida, nós utilizamos a algema. Não é para constranger ninguém, é para evitar que o policial militar seja surpreendido com o preso. Nós da Polícia Militar vamos nos adequar a esse sistema, ao que está dizendo a lei. Se a lei for sancionada pelo presidente, vamos nos adequar e não usaremos a algema, como já não temos feito. Existe uma súmula do STF, desculpem, a súmula do STF, que é a súmula vinculante número 11, que ela já determina punições para o policial, o agente de segurança pública que utilizar a algema. Mas agora vem uma lei criminalizando o trabalho da polícia quando usa algema. Eu queria que os nossos congressistas, antes de fazer um artigo desse, pensasse não na pessoa que está sendo algemada, mas no policial que está algemando. Infelizmente, os nossos congressistas, para fazer um artigo desse, eu só posso pensar assim, eu não posso pensar de outra forma, eu só posso pensar que o congressista, quando faz um artigo desse, o que ele tem em mente é no cara que está sendo algemado. Ele não tem em mente o policial que ele precisa defender a vida, que ele precisa proteger, inclusive terceiros que ele precisa proteger. Infelizmente, me parece que parte-se da premissa de que o agente público, policial, o juiz, o promotor está com má intenção, quer realmente ferrar alguém, quer comprometer a vida de alguém, quer quebrar alguém. Então, para evitar isso, vamos fazer uma lei assim. Então, parte-se do pressuposto de que o investigado, o preso, é o coitadinho, não podemos mexer muito nele. Infelizmente, é isso. Existem diversas questões aqui na lei que realmente são pontas soltas, que precisam de um estudo maior, precisam de fechar mais os conceitos para poder se estabelecer, com certeza, os procedimentos a serem adequados com relação a essa lei aqui. Agora, vejam os senhores, aqui no artigo, um artigo aqui, que é o 36, que fala da indisponibilidade de ativos financeiros. Olha só, aqui não atinge a Polícia Militar, mas olha como atinge o Judiciário. Aqui nesse artigo 36, você pode olhar depois, e diz o seguinte: se detectou-se que o fulano de tal ali que está sendo processado deve um valor mais ou menos de R$1 milhão em ressarcimento, em multas, qualquer coisa assim que precisa ser ressarcir ao erário. Se o juiz ele não pode determinar a apreensão, por exemplo, de R$3 milhões, muito a mais do que o R$1 milhão que ele supostamente está devendo. E se o juiz, depois que a defesa, depois que a parte disser que a medida dele, os bloqueios dos 3 milhões é excessivo e ele não corrigir esse bloqueio, detenção de 1 a 4 anos e multa. E quem é que vai dizer qual o valor da multa? É a própria parte, é o réu ali, o acusado. Então o juiz ele apreende 3 milhões, o acusado diz, olha, eu só devo 1 milhão, você apreendeu 3, corrige. O juiz não corrigir, sujeito a pena de 1 a 4 anos. Ou seja, meus amigos, situação extremamente difícil e esdrúxula. O que o Congresso Nacional fez com essa lei de abuso de autoridade foi passar um recado muito claro. Me parece que não estão querendo combater a criminalidade, porque o pacote para combater a criminalidade está sendo desidratado, está sendo parado. Agora, veja só vocês como é que é a atuação da polícia, né? No pacote de crime, existe lá o instituto que está muito bem disciplinado do excludente de ilicitude. Vão retirar isso. E numa outra lei, coloca a dificuldade do policial algemar alguém. Então, o policial não tem o amparo que precisa do Congresso Nacional. Essa é a sensação, infelizmente, que nós temos. Nós temos a sensação de que, trabalhando, nós não teremos o amparo do nosso Congresso Nacional para executar com
o nosso trabalho. Ninguém, nenhuma outra categoria sofre mais com abuso de autoridade do que polícia. Todo mundo que vai preso quer colocar que a polícia abusou de sua autoridade para tentar se safar. E nós já conhecemos bem essa situação. Agora, quando nós vemos o próprio Congresso Nacional retirar de pauta o excludente de ilicitude, dizer que nós não merecemos isso e colocar que nós vamos ser presos se usar algema, eu só posso pensar, opinião minha, eu só posso pensar que o Congresso Nacional não gosta da atividade de polícia, não pensa na segurança do policial, não pensa na atividade, no exercício da profissão do policial. Infelizmente, é algo assim que a gente tem só a lamentar. E aí eu já faço os meus votos aqui, eu sei que o presidente da República não vai ver esse vídeo, mas veta Bolsonaro. A população está pedindo que essa lei seja vetada. Veta. Ninguém é contra o abuso de autoridade. Precisa existir? Precisa. Promotores abusam de autoridade, juízes abusam de autoridade, congressistas abusam de autoridade, policiais abusam de autoridade. Mas essa lei, ela é ruim para o país, ruim para todo mundo. Essa lei vai na contramão do que o Brasil precisa. O Brasil precisa fortalecer as instituições para que as instituições garantam cada vez mais o combate à criminalidade. E esse tipo de proibição aqui, por exemplo, para a polícia, não é só essa, não. Existem outras proibições para a polícia aqui. Ela afeta diretamente o cidadão, aquelas pessoas que estão aqui embaixo. Lá em cima, no Olimpo, lá no Congresso Nacional, não afeta, mas afeta aqui embaixo. Porque aqui embaixo é onde os celulares são furtados, onde os carros são furtados, onde as pessoas são estupradas. É aqui embaixo que afeta, dificultando o trabalho da polícia, dificulta também a vida da sociedade. Então essa lei de abuso de autoridade, ela não prejudica só as instituições, ela prejudica a sociedade como um todo, porque os seus reflexos irão com certeza bater as portas da sociedade com o aumento da criminalidade. E vocês podem ter certeza, se essa lei for aprovada do jeito que está, o que vai ter de juiz processado, de promotor processado, de policial processado, porque por experiência que nós temos na polícia, o policial cumpriu todas as legalidades numa prisão. De vez em quando ele já responde um processo por abuso de autoridade, ele responde um inquérito por abuso de autoridade. Isso vai se refletir nas outras instituições que estão combatendo o crime. Infelizmente, o recado que está sendo dado é: não queremos um combate de crime tão efetivo. Bom, meus amigos, o vídeo ficou um pouquinho longo, são aí quase 13 minutos, mas eu precisava falar um pouco a respeito disso. E aí vamos entrar na questão, veta Bolsonaro. E o Bolsonaro, na verdade, o Bolsonaro ele tem uma oportunidade de ouro, porque se ele veta isso, ele sai como o herói da causa. Ele sai como o bonzinho e empurra para o Congresso a imagem ruim de ter aprovado uma lei dessa. Agora, sabemos que o Congresso pode derrubar o veto do Bolsonaro. Agora, cabe a nós, população, pressionarmos Bolsonaro para vetar essa lei e o Congresso para não aprovar essa lei. Era o que eu tinha para falar para vocês agora, pessoal. Abraço a todos, fé na missão.